Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim olhando para Chicago, que sem novidades, de novo, uma sessão aí com pouca movimentação, aliás, uma finalização aí praticamente idêntica à do pregão anterior. O primeiro vencimento, o maio, acabou fechando aí queda de menos de 1 ponto. O agosto seguiu aí a mesma tendência e acabou encerrando de lado, por exemplo, 8,64. Enfim, mercado sem aí uma tendência nova, sem aí uma dinâmica nova para comercialização. A gente vai tentar entender o que vem por aí e por que o mercado está se comportando dessa forma. Quem nos ajuda nessa análise é o Mário Mariano, direto lá da Novo Rumo Corretora. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. Vamos começar olhando para Chicago, que nesses últimos dias tem permanecido praticamente estagnado, estático aí, Mário. O que está acontecendo e o que falta acontecer, se é que dá para dizer isso, para pelo menos determinar um rumo para esses preços, Mário, ou para alto ou para baixo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Alexander. Antes de tudo, meus parabéns a toda a equipe, a sua equipe, pelo Dia do Jornalista, e não só agradecendo, como também deixando registrado aqui o bom trabalho que vocês fazem em prol da agricultura. Feito esses parabéns, eu respondo a tua pergunta dizendo o seguinte: o movimento do mercado internacional continua carente de demanda, sobretudo a chinesa, que se faz necessário por conta já de um período longo de abstinência por um volume maior, ou até mesmo pelo acordo feito recentemente em fevereiro, quando buscaram uma venda, um volume muito maior. E sobre isso, quando digo buscar um volume muito maior de venda, no caso os americanos vendendo para os chineses. E é nesse tom que eu quero comentar, que a demanda nos Estados Unidos continua bastante represada, porque eu tenho percebido de notícias que tenho recebido de alguns parceiros, que os chineses estão embarcando pequenos volumes nos Estados Unidos. As condições de embarques no momento, elas são muito semelhantes das semanas anteriores. Portanto, não existe neste curto prazo de embarque das últimas 3 semanas novas vendas registradas pelo governo em volume significativo que possa criar uma tendência na Bolsa de Chicago e, portanto, a decisão de continuar buscando produto brasileiro que já conta com vendas até para embarques no mês de julho e agosto para chineses. Portanto, aqui tem sido, sim, o celeiro de demanda e oferta para o destino asiático. Isso mostra, portanto, que nos Estados Unidos o que sobra é uma visualização de tendência de médio prazo da oscilação dos mercados de petróleo, metais, moedas e sobre, consequentemente, a tendência de baixa criada mais recentemente com esta pandemia global que cria um cenário de desgaste na demanda e acaba derrubando preços de todas as commodities em todos os lugares. Portanto, a sinalizar as movimentações mais recentes nos Estados Unidos, o mercado de grãos na Bolsa tem sido, de fato, pífio. Para o mercado de farelo, houve uma recuperação que foi até significativa, mas não teve força suficiente para dar sequência, porque o óleo continuou roubando o cenário e por conta da queda do petróleo, que não consegue deslanchar, mesmo recuperando parte das perdas da semana passada, acaba criando uma limitação de altas e, portanto, soja, óleo e farelo estão trabalhando mais de lado por conta dessas informações criadas neste momento para vocês. Bom, mas uma mudança de cenário, então, viria de uma demanda chinesa pela soja americana, uma das possibilidades de mudança de cenário. Essa demanda existe, pode acontecer, quando deve acontecer, enfim, quais são as suas expectativas? E se realmente é uma demanda consistente, né, Mário? A China vai precisar continuar comprando, ou como você bem lembrou, já está comprada até agosto aí de soja brasileira, não tem necessidade de sair pagando qualquer preço nesse momento pela soja? Alguns pontos temos que levar em consideração. Um deles passa a ser o primeiro ano em 40 que a China, no seu primeiro trimestre, indica uma retração. Então, nós temos indicados que 4,5% será o crescimento desse primeiro trimestre na China, contra 6%
dos trimestres anteriores. Onde eu quero chegar com esta informação? Que economicamente pode ser um limitador de demanda de uma quantidade muito exagerada de grãos, como eles importaram nos anos anteriores, por conta da demanda final. Também, em contrapartida a esse ponto negativo, existiu esta semana, nós estamos na terça-feira, então entre sexta-feira e na noite de domingo do Brasil e durante ontem, segunda-feira, nós ouvimos pontualmente demanda ou procura por parte de chineses na compra de soja americana. E até em algum momento o mercado americano chegou durante a noite a dar 10, 12 pontos de alta, sinalizou uma nova possibilidade de alta por conta desses rumores. Então são ruídos que nós temos percebido nos últimos dias de procura por soja americana por parte de chineses. Não se confirmou, não temos nenhum registro, mas onde tem fumaça tem fogo. Portanto, penso que um outro ponto a ser sugerido para que possa mudar, não é o meu desejo, mas que possa mudar a demanda chinesa para o americano, é que aqui no Brasil nós já temos um volume bastante significativo de vendas antecipadas. Talvez comece a encarecer esse produto brasileiro por parte do Sul, Sudeste, até mesmo do Centro-Oeste, que já está bem vendido na soja, no grão. Isso, então, na minha opinião, pode sugerir alguma resistência de volumes, que é contrário à Argentina, que tem hoje 8,5% da sua colheita, então tem um volume abundante ainda a ser vendido, e também os Estados Unidos, principalmente, né? Que ainda não tem grandes volumes vendidos e politicamente estão ainda sentados à mesa de negociação para uma segunda rodada, onde poderão ser selados novos volumes de venda e bem maiores do que o Brasil poderia ofertar nesse momento em termos de preços. É assim que eu enxergo no momento, Alexandre. Muito bem, mas então vamos entender esse momento do Brasil. Algumas consultorias, alguns analistas já falam de 80% aí de comercialização dessa safra. Eu queria saber o seu índice, né, o seu percentual, com que percentual você trabalha dessa comercialização, e se realmente, faltando pouco para vendermos a nossa safra, vai haver uma disputa interna, como tradicionalmente acontece, quando as indústrias vêm e sobrepõem o preço de paridade, enfim, brigam para permanecer com essa soja no Brasil. Qual que é a sua expectativa? Muito bem. Em relação à primeira pergunta, o que eu posso repassar para você são cenários onde os meus principais clientes reportam do quanto já tem comercializado nas suas carteiras. Então, o índice, o número que nós temos aqui da AgroSoia e na Novo Rumo é da ordem de 67% até 72% aproximadamente. Um pouco abaixo daqueles índices indicados por consultorias que vivem disso, estão no campo, tem clientes que pagam pelos seus serviços. Portanto, não estou comparando o meu número, apenas indicando que o universo que eu tramito diariamente está indicando esses valores. Agora, a segunda pergunta ela é bem importante, porque no meu ponto de vista nós temos algo a ser sugerido como uma oferta que estaria para o segundo semestre represada por conta de indicadores passados. Um deles, a indústria brasileira estaria propensa a aumentar a sua demanda por grãos por conta da saída do óleo e do farelo, onde a demanda pelo biodiesel no óleo estava adequado e aquecido, onde o farelo da soja estava aquecido também, tanto para exportação quanto para o mercado interno, diante de um cenário de demanda das indústrias de ração para a demanda animal. Caiu por terra esses dois pontos. O biodiesel hoje está concorrendo largamente, pedindo socorro para o governo federal para que as fábricas mantenham os seus contratos e até os leilões que foram cancelados. O mercado de farelo não tenho acompanhado nas exportações recentemente, mas vejo que as fábricas estão tendo uma dificuldade de colocação. Exceção feita às indústrias das grandes trades que têm o seu canal de exportação de farelo, que estão ainda em busca de matéria-prima para o segundo semestre. Diga-se de passagem, as grandes tradings aqui do Mato Grosso estão procurando ofertas para embarques durante setembro e outubro. Isso quer dizer que eles estão já com a sua carteira fechada para o esmagamento durante julho e agosto. Portanto, penso que as indústrias que servem o mercado interno no Sul e Sudeste já estão sim com a sua preocupação, pois não terão
a necessidade de industrializar tamanho volume projetado no primeiro trimestre por conta da pandemia que está afetando diretamente o comércio na ponta final. Provavelmente, aí é o meu sentimento, que haverá uma oferta direcionada para a exportação. Isto se de fato os preços do Brasil forem competitivos como os argentino e também o americano. Portanto, penso que a indústria neste momento, ela é o equilíbrio da oferta e demanda de alguns pontos, se eu vou exemplificar, sul do Mato Grosso e o sudeste do Brasil, onde as fábricas atendem diretamente à ponta final. Se essas empresas não tiverem os seus compromissos firmados, outrora vendido, é certo que a soja matéria-prima vai ser destinada à exportação, Alexander. Mas você já percebe esse arrefecimento aí da demanda interna pela soja? Sim. Até 2 semanas atrás, nós tínhamos uma demanda da indústria com colocação do seu produto acabado, óleo e farelo, a partir da segunda quinzena deste mês de abril, e hoje não vejo demanda nenhuma dessas indústrias. Ao contrário, eles estão prorrogando, postergando as compras e entrando naquele mesmo sistema das multinacionais, procurando ofertas apenas para colocação num período mais longo, como maio e junho. Isso acaba criando, portanto, uma bolsa ou um bolsão de oferta e demanda restrito, tanto no centro-oeste quanto no sul e sudeste. E é assim que eu estou enxergando com os meus parceiros de negócio, Alexander. Ou seja, com esse arrefecimento da demanda interna, sobra mais soja para exportar. Mas só vai exportar se ela for competitiva. E a competição até agora, né, Mário, ela tem vinda principalmente do câmbio. Hoje a gente já viu também um câmbio patinando. Problemas à vista? Politicamente, temos problemas à vista. Encontramos muito recentemente algum nervosismo na área da saúde, onde substitui ou não ministros. Existem outras forças que estavam guardadas e agora se manifestam a favor de mudanças nos ministérios, e isto acaba criando um cenário negativo, e o câmbio é o primeiro a ser o porto seguro de muitos investidores que não acreditam num curto ou no médio prazo de uma solução. Portanto, o câmbio subiu agressivamente pela condução política interna. Não muito diferente da demanda do câmbio internacional, que também é a segunda onda de força, criando e carregando este valor para cima. Consequentemente, é o resultado para o produtor fazer a sua venda e ter uma precificação melhor do que num passado recente, e acaba criando, sim, esse bolsão comercial direcionado para exportação. Agora, precisa ver se do outro lado o comprador, em dólares, é um valor suficiente para que ele continue demandando este saldo da oferta brasileira. Percebemos, nós estamos agora no mês de abril, embarcamos já volumes significativamente grandes neste período, maior do que anos anteriores. Muito provavelmente a antecipação desses embarques, essas vendas novas deverão atingir apenas os interesses de embarques lá durante os meses de agosto, setembro. E será que nós vamos ter espaço, logística para isso? Lembre-se que vamos ter a colheita do milho já no mês de maio e junho no Centro-Oeste, que vai competir com o transporte para o destino dessas commodities para os portos de Sul e Sudeste. Portanto, temos à vista, sim, um delay comercial deste volume que outrora a indústria não tenha interesse e que vai jogar para o segundo semestre essa comercialização. Sabe onde eu quero chegar, Alexander? Talvez esse gap, esse espaço, ele venha trazer uma oferta um pouco maior do que o permitido num pensamento anterior, quando a demanda interna era maior. De repente, podemos encontrar um período um pouco mais longo de oferta do Sul e Sudeste, na produção Sul e Sudeste, respeitando, inclusive, a quebra da safra gaúcha, que não é pequena, e que recentemente as consultorias de campo estão indicando já uma produção menor do Brasil, de 124 milhões e meio, 124 milhões e 300 mil toneladas, para 123,200. Então, temos que respeitar também uma oferta do Sul um pouco menor por conta da perda da safra gaúcha. Agora, essa
não sei se é sobra de oferta a palavra correta, mas essa oferta maior do que a inicialmente projetada, ela tem potencial para pressionar a cotação, Mário? Não, não acredito, não. Nós temos, nesse momento, uma restrição de vendedores que ele está muito mal localizado. Isso acaba contribuindo para uma oferta restrita manter os prêmios em alta, manter os preços em alta, pelo menos aqui no Brasil, e também tempo suficiente para entender qual será a estratégia dos nossos maiores compradores na reposição dos seus estoques quando passar, e já iniciou a redução do maior medo chinês em relação à pandemia, e eles serão obrigados a repor os seus estoques de prateleiras, né? Então, estou entendendo que num primeiro passo eles estão comprando mais carnes, isso foi anunciado recentemente nos Estados Unidos, e num segundo momento começar a criar, através das suas indústrias, né, uma condição de chegada de matéria-prima para dar o acabamento e colocar o farelo na distribuição na ponta final compradora, e provavelmente este pode ser o momento adequado de uma demanda, uma rodada de demanda maior para o produto brasileiro, que poderá enxugar essa oferta que, se não estiver presente agora, estará no segundo semestre e precificará a preços melhores. É um sentimento do Mário Mariano. Muito bem. Tá aí então, meu caro Mário, muito obrigado, viu, pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. É sempre importante a gente tentar trazer cenários novos, trazer expectativas novas de comportamento aí dos preços, para que o produtor possa tomar a sua decisão e a melhor decisão possível na hora da comercialização. Só antes de encerrar, Mário, essa semana tem relatório do USDA. Alguma atenção especial, alguma dica especial para a gente ficar atento aí? Meu sentimento em relação à USDA é o mesmo que foi divulgado recentemente com a área plantada. Nós enxergamos, ouvimos uma oscilação e ele acabou sendo escondido pela condição de mercados cambial, mercado de energia e até política interna. Isso quer dizer, portanto, que, na minha opinião, o relatório USDA pode vir sim com estoques um pouco menores, mas se a alta ocorrer vai ser limitada, e por outro lado também, se houver uma demanda um pouco maior escondida que nós não enxergamos e que será divulgado com um enxugamento dos estoques, ou um aumento deles, não será o suficiente para dizer, está traduzido, a tendência agora de médio prazo é X ou Y. Portanto, mercado morno, na minha opinião, ainda para os próximos 30 dias. Legal. Meu amigo, obrigado pela participação. Volte sempre. Aquele abraço, até a próxima. Grande abraço. Está aí Mário Mariano, Novo Rumo Corretora, conversando com a gente, analisando o mercado da soja. Vamos checar os preços, vamos ver como estão encerrando as negociações. Como eu disse, sem grandes variações. Mercado de hoje bastante parado. O maio, $8,54 por bushel, caindo 0,75. O julho, $8,61 por bushel, caindo 0,25. Agosto, 8,64. Nesse caso, nem mudança teve. E setembro, $8,63 por bushel, uma leve alta de 0,25. Vamos aos números do milho. O milho subiu hoje. A preocupação aí com a demanda do milho é grande, talvez até numa tentativa de estimular o plantio nos Estados Unidos. O maio acabou encerrando aí com alta de 3 pontos mais 75 a 3,31. O julho, 3,37, alta de 3 pontos mais 75 também. Setembro fechou $3,42 por bushel, 3 de alta. E o dezembro, 3,51, alta de 2 pontos mais 75. E para finalizar, vamos ao trigo. O trigo teve um dia de uma queda um pouquinho mais expressiva nos primeiros vencimentos. Maio, por exemplo, recuou 6,5 pontos a 5,47. O julho perdeu 3,5, ficou cotado a $5,47 por bushel. Aliás, o maio, $5,49. Julho, $5,47. Setembro, $5,50 por bushel, perdeu 2 pontos. E o dezembro, $5,58 por bushel, uma queda de 1 ponto mais 75. São os números de hoje do mercado de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.